A palavra de hoje tem o tema 3 passos para vencer as circunstâncias. Está baseada na parábola da casa construída na areia e a casa construída na rocha. E nós estaremos lendo o relato tanto de Lucas quanto de Mateus. Lucas 6, 46 e 47 diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Logo depois do Sermão da Montanha, Jesus estava ali com seus discípulos e uma multidão que o acompanhavam esperando a cura. Então ele começa a falar novamente com essas pessoas sobre parábolas, através de parábolas. Lembram na semana passada que eu expliquei? Parábola é uma forma que Jesus usava para falar de coisas espirituais, do mundo espiritual, usando exemplos do dia a dia. E ele vai ensinar os seus discípulos e a nós hoje, através desta parábola. E ele diz assim: como que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem aquilo que eu digo? Ele está fazendo uma pergunta, fez para eles e faz para nós hoje. E ele diz: olha, eu vou mostrar a diferença daqueles que ouvem e aplicam no seu dia a dia e aqueles que apenas ouvem a palavra, mas não a obedecem. Lucas 6, 48 e 49 diz: é como se fosse um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou, e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou. Repete comigo: a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, existia um outro homem, e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como este homem que construiu a sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Todas as vezes que você lê sobre Marcos, Lucas, João, Mateus, quando você lê o relato deles, cada um tem a sua forma de expressar a mesma palavra, cada um tem um detalhe diferente. Então eu te desafio, todas as vezes que você for ler a Bíblia, quando você for ler os evangelhos, que você sempre leia, não apenas um, mas o outro também, para ver os detalhes daquilo que ele quer passar para você. Mateus vai contar a mesma parábola, mas ele vai entrar um pouco mais em detalhes sobre aquilo que Jesus disse. E diz assim, Mateus 7, 24 a 27. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve estes meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Lemos aí a parábola relatada por Lucas e por Mateus. E nessa parábola são apresentados 2 homens, com características diferentes, com escolhas diferentes, opções diferentes. Um homem, ele coloca que é um homem sábio ou prudente, e o outro homem, ele atribui que ele é sem juízo ou insensato. Ambos os homens construíram uma casa. O sábio edificou a sua casa sobre a rocha, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. O homem prudente, ou o homem sem juízo, também construiu uma casa, mas diz a palavra de Deus que ele construiu sobre a terra sem alicerce, ou, segundo o relato de Mateus, sobre a areia. Tanto um quanto o outro. Os 2 homens construíram uma casa, mas no momento em que construíram esta casa, tiveram que fazer algumas escolhas, fazer algumas opções,
que determinaram resultado quando a chuva veio, a tempestade veio. Tanto uma quanto a outra, eles passaram pelas chuvas, enchentes, ventos. Tanto uma como a outra passaram pelas investidas das circunstâncias externas. A casa do sem juízo não resistiu àquela circunstância, mas a casa do sábio, que foi edificada na rocha, conseguiu manter-se preservada. E eu te pergunto hoje, como está a tua casa? Seja ela, como o pastor Cláudio disse, seja ela naquele momento de reflexão, sua casa física, emocional, espiritual, sua casa material. Como está a sua casa? Como estão as suas emoções? Como está a sua família? Como estão os teus negócios, as tuas finanças? Como está a tua relação com Deus? Como está a tua relação com a igreja? Como está a relação com o próximo? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Sobre o que resulta a nossa má escolha. Quando nós não fazemos as opções corretas, quando não adotamos os passos certos, qual o resultado que vem sobre nós? Note, as estruturas, os alicerces numa obra, numa edificação, na construção de uma casa ou até mesmo de uma igreja, elas ficam escondidas, encobertas pela terra, pelo concreto, pelo acabamento. Ninguém vê, ninguém sabe o que tem ali, somente quem constrói. Nós estamos construindo ali o prédio, 5 casas para cima da igreja. Ontem já estavam cavando as valas, já estavam começando a abrir os buracos para vir toda a estrutura que vai sustentar as paredes. Eu não sei como isso vai ser feito. Quem sabe é o irmão Josimar, os pedreiros, o Ney, eles que estão acompanhando a construção. Se o alicerce for fraco, quando vier a chuva, quando vier a enxurrada, por mais bonito que esteja o prédio, as cadeiras almofadadas, o data show funcionando, a tecnologia funcionando, se essas paredes não forem muito bem alicerçadas, nós vamos ter problema de infiltração, vamos ter problemas de trincas e rachaduras na parede. Mas só eles que estão construindo sabem aquilo que eles estão fazendo. Só você sabe como você tem construído a tua vida, como você tem construído a tua família, como você tem construído a tua relação com os teus filhos, com o teu cônjuge, com os teus pais. Só você sabe como você se comporta no teu trabalho, na tua empresa, quando ninguém vê. Isso é o alicerce. Os olhos humanos não enxergam o que está debaixo, o que está no profundo, o que está escondido. Mas aquilo que estiver escondido, no momento em que as circunstâncias externas vierem, isto será revelado e vai aparecer. É sobre isso que Jesus está nos ensinando nesta noite. Você sabe como tem construído a sua vida, como você tem colocado aquilo que é prioridade ou não. Mas eu quero te dizer nesta noite, independente da forma como você tem construído uma destas áreas da tua vida ou todas elas, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele, como nosso Senhor, o construtor, o criador de todas as coisas, quer nos ajudar a reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. E Ele sabe como fazer isto. A chuva vem, a tempestade vem, as circunstâncias vêm. Fatos inesperados ocorrem. E quando isso acontece, aquilo que estava escondido aparece. Se os alicerces que foram colocados na construção de uma casa forem fracos, você saberá com o passar do tempo, quando as trincas, as rachaduras, o reboco começarem a cair depois de uma forte chuva. Você pode comprar uma bela casa, com um jardim lindo, paredes decoradas, com papel de parede, com textura, imobiliá-la. Você pode colocar móveis de primeira qualidade, mas se a tempestade vier, você terá problemas, porque tudo começa na estrutura, no fundamento, no alicerce que sustenta a construção. Não adianta ser lindo por fora, não adianta usar máscara, não adianta usar aparência, porque o que o Senhor quer olhar em nós é o nosso coração. O Senhor quer saber como é que está a nossa estrutura, como é que está o nosso alicerce. Porque a aparência, quando a chuva bate, vai tudo junto com ela.
Quantas casas lindas, a gente assiste às vezes reportagens e vê que a chuva levou, porque foi construída num terreno impróprio. Foi construída uma casa bonita, sem alicerce, sem estrutura. Refletindo sobre esta parábola, um ponto que me chama a atenção é que tanto a casa do sábio, que foi construído com aquele que ouviu e aplicou os mandamentos, quanto a casa daquele sem juízo, que é comparado com aquele que ouve e não vive, todos passaram por momentos difíceis. Todos passaram por dificuldades. E eu te pergunto, você passa por adversidades e circunstâncias desafiadoras, sim ou não? Seu vizinho também passa? Seu inquilino passa? Outras pessoas passam? Isso é inerente da vida. Isso é inerente das circunstâncias que formam o ser humano. Jamais vamos deixar de passar. Inclusive a palavra de Deus diz que Jesus falou que no mundo tereis aflições. Jesus nos disse que passaríamos por momentos desafiadores. Mas como estar preparado para enfrentar esses períodos e processos? É isso que a gente vai ver hoje. Primeira lição: seja praticante e não apenas ouvinte. Do quê? De conselhos? Não. Seja praticante e não apenas ouvinte de dicas, conselhos, horóscopo, tarô? Não. A palavra de Deus diz que nada disso vai te garantir no dia das circunstâncias difíceis da sua casa ficar em pé. Mas Ele te dá uma receita, Ele te dá uma dica. Ele te dá hoje uma orientação que está em Mateus 7, 24 e 25, que diz: quem ouve, vamos ler juntos, quem ouve estes meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Que rocha é essa? Que rocha é essa? Quem é a sua rocha? Quem é a sua força? Quem é aquele que sustenta as paredes da sua casa? Quem é aquele que tem te sustentado em pé quando a adversidade vem? Quem é aquele que tem te dado força quando a tua força é fraca? Quem é que tem te colocado em pé quando o inimigo tenta te destruir e te derrubar? Salmo 118 e 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E eu trouxe duas ilustrações para que você entenda o que é uma rocha, ou o que é uma pedra angular, ou uma pedra de esquina, que existem várias citações na Bíblia. Uma que a pedra angular é também chamada pedra de esquina. É aquela que é colocada e sustenta as paredes. É aquela que dá junção em duas paredes. É essa primeira imagem que você vê. É ela que determina a posição final. Então ela também é chamada de pedra fundamental. Existe uma outra pedra ou uma outra expressão chamada pedra angular ou pedra também principal, que é colocada no centro de um arco. Veja aí essa imagem. Dois arcos são unidos por uma pedra que os conecta. A pedra que estabiliza, que une como uma só estrutura os dois lados de um arco, formando a própria base dele. Jesus precisa ser esta pedra e esta rocha na tua vida, para que tudo na tua vida seja sustentado por Ele. Ele precisa ser o centro da tua vida. Se esta pedra não fosse colocada no centro, ela não sustentaria as outras paredes daquela construção. Se não fosse colocada no centro, não sustentaria este arco, que representa uma entrada, uma muralha, uma porta de uma entrada. Talvez você tenha Jesus como sendo a tua rocha, mas não esteja se apoiando nele na hora das tuas decisões e nas tuas escolhas. Esteja se apoiando nos teus sentimentos, nas suas percepções, nas suas sensações. Quando você faz isso, você tira a pedra do lugar dela e coloca essa pedra no lugar como um banquinho. De que adianta termos ferro
concreto. De que adianta termos tanta estrutura para construir uma casa, se não usarmos no lugar certo, na hora certa e no momento exato. A rocha precisa ser colocada na tua vida, na base de tudo aquilo que você fizer. Isso precisa ser no começo de tudo. Talvez você hoje esteja vivendo um casamento condenado pelo mundo ao fracasso, porque no momento que você tinha que ter colocado a palavra de Deus, você não colocou, fez a escolha errada. Talvez você esteja hoje pagando juros nos bancos, juros para agiota, por dívidas que você fez, porque quando você tinha que ter colocado a pedra, aquela palavra, era a palavra de Deus para te ajudar a escolher, você não pediu a consulta, não consultou a Deus. E hoje você senta na pedra e chora. Por quê? Porque no momento que tinha que ter consultado a palavra de Deus, ela não foi a pedra fundamental. Você foi o fundamento. Seu vizinho, o conselho foi de outro, não foi da palavra de Deus. Mas hoje o Senhor quer reposicionar. Ele quer colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele quer hoje assumir a posição que compete a Ele, de ser o Senhor, a rocha inabalável na tua vida. Talvez tenha que abrir paredes, talvez tenha que chorar, talvez tenha que pedir perdão, talvez tenha que reconhecer que errou. Mas o que isso tem a ver? O que é melhor? Reconhecer que errou, que falhou e que precisa mudar, ou ver as construções ruindo? Portanto, crer e praticar os ensinamentos da palavra de Deus colocam a sua vida sobre a rocha, te dão sustentação, ajusta a direção correta de tudo aquilo que você construir, te dá estabilidade e equilíbrio. Ainda que venham os ventos, a edificação não se abalará, porque Jesus é a rocha que te sustenta quando você não tem força. É Ele que te levanta, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que supre a tua necessidade, é Ele. Um outro passo é investir tempo na edificação. Quando a gente está construindo uma casa, vocês devem ter tido experiência, ou conhecem alguém que construa. Você olha, um dia chega lá, abrir uma vala, no outro dia você volta, continua na vala e continua, e você não vê a parede subindo. E as mulheres que querem logo colocar um vaso, um quadro, querem enfeitar, parece que não acontece nunca isso. Quantas pessoas dizem, não tenho paciência para construir? Por quê? Porque aquilo que demora muito é aquilo que está escondido. Então o segundo passo é invista tempo na edificação. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui está dando o exemplo de um homem que não investiu tempo, quando ele tinha que ter feito o cálculo, quando ele tinha que ter parado para pensar, quando ele tinha que ter feito uma boa escolha. Aqui está falando de um homem que não investiu tempo antes de começar a construir. Ele simplesmente foi pela empolgação, ele se animou, ele foi num culto, disseram que ele estava recebendo uma chave, ele pegou essa chave e saiu abrindo todas as portas, e não era para ele. Aqui está falando de um homem que não pensou antes de agir. Aqui está falando de uma pessoa que não calcula, não estuda, não medita na palavra de Deus antes de agir, e aí depois não consegue concluir. Aqui também pode estar falando de uma pessoa que tenha começado muitas coisas e tenha parado no caminho. Quanto maior o tempo dedicado a alguém ou alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que isso tem para você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o tempo. O que é prioridade para você? Aquilo que todo mundo vê? Ou aquilo que só você sabe? O que é prioridade para você? Quem mora dentro da tua casa?
ou aqueles que estão na tua empresa? O que é prioridade para você? Aqueles que estão na tua intimidade, ou aqueles que estão fora da tua casa? A igreja ou o teu lazer? A palavra de Deus ou a tua agenda? O que é prioridade para você? A palavra de Deus diz que nós devemos investir tempo na edificação, nós devemos estudar, nós devemos pensar, nós devemos ouvir o Espírito Santo antes de tomar decisões. Quanto tempo você tem investido na sua família, no seu relacionamento conjugal, com seus filhos, com os trabalhos no corpo de Cristo, em seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem desperdiçado ou perdido, estando com pessoas ou fazendo algo que não tem te levado a lugar nenhum, quando poderia estar aproveitando para cuidar daquilo que devia ser prioridade na tua vida, descobrindo algo novo, que te leve ao resultado que você espera? Quanto tempo você tem perdido do teu dia? Quanto tempo você tem desperdiçado de energia? Fica o dia inteiro no domingo à toa, perambulando, chega à noite no culto, está cansado, não tem disposição para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor. Entrega no final do domingo aquilo que sobrou do domingo. Domingo é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. Todos os dias são do Senhor, mas nós estamos aí adorando o Senhor no domingo. Quanto tempo você tem investido naquilo que é prioridade? Se você quiser conhecer a prioridade de alguém, observe como ele utiliza o tempo dele. Lucas 14, 28 e 30 nos diz que antes de começarmos a construir qualquer coisa ou algo, devemos parar o que estamos fazendo, nos sentar, planejar, olhar para a situação atual e então partir para a ação, pois só assim estaremos seguros quando começarmos a fazer o alicerce, o fundamento, que terminaremos aquilo que iniciamos. E o que me chama a atenção é que Lucas diz que sempre vai ter alguém te observando, sempre vai ter alguém te olhando. Começou, mas não terminou. Falou que ia fazer e não fez. Disse que estaria, mas não estava. Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes você parou no caminho, abandonou a enxada? Quantas vezes você abandonou um relacionamento dentro da sua própria casa, embora conviva ainda junto? Abandonou, desistiu, antes da obra estar completa. Quantas vezes você começou algo importante e não terminou? Quantas vezes disse que faria algo e não fez, porque até se esqueceu que fez a promessa? Quantas vezes se propôs a executar uma tarefa, iniciar um projeto, servir a Deus através dos seus dons e nada construiu? Ou então começou bem, mas ficou parado no caminho, porque ventos desfavoráveis sopraram sobre a sua vida? Quantos projetos você tem engavetados? Com Deus, com a igreja, com a família, nos negócios. Hoje é tempo de reiniciar essa construção, aprofundar os alicerces através da palavra de Deus e criar novos fundamentos na rocha inabalável que é Cristo. Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou para você e nem para mim. Ainda dá tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. Não existe nada que o Senhor não possa remir. E uma das especialidades dele é remir o tempo. Porque a palavra de Deus diz que um dia para Ele podem valer 1000. E 1000 para você pode valer um dia. Ele pode remir o tempo que foi um dia desperdiçado na tua vida. Mas você vai ter que chamá-lo para esta construção hoje. Terceira lição que eu aprendo é: não reclame, mas clame. Os alicerces estão fracos. Existem áreas da tua vida que estão fragilizadas. Sabe de quem é a responsabilidade? Sua. Porque foi você que construiu. Foi você que fez a escolha. Foi você que escolheu o material. Foi você que não planejou. Foi você que não pensou. Foi você que não colocou a pedra no lugar certo. Foi você que não colocou Cristo no lugar certo. Você não é vítima das circunstâncias, mas das escolhas que sempre fez. Então não murmure, não reclame,
Não procure culpados. Porque enquanto você estiver agindo assim, continuará no erro, no fracasso, na perda, na inundação e nada mudará. Não adianta nós falarmos do córrego que passa do lado e que vai trazer a enchente, vai trazer a lama, se você não construir muros que segurem aquela água. Não adianta reclamar quando as coisas acontecem, quando você, na hora que tinha que colocar o lixo no lugar certo, você ficou guardando o lixo ou jogou em qualquer lugar. Sabe o que é o lixo? Aquelas coisas que já não deviam mais estar lá, mas ainda estão. A água vai subir, o vento vai soprar, a inundação vai vir, e aquilo que estava escondido vai aparecer. Mas a escolha foi nossa, a escolha é sua, a escolha é minha. Aliás, a situação poderá se tornar ainda mais caótica, porque todas as vezes que passamos por um processo, uma perda, uma dor, um desafio, um luto, ou nos tornamos melhor, ou nos tornamos pior. Ninguém que passa por um processo vai dizer que não mudou. Conversando ontem com uma pessoa, ela disse: eu não sou mais a mesma pessoa depois do luto. Eu falei: é impossível. Depois de uma dor, de uma perda, de uma tragédia, depois de uma circunstância adversa, ou até mesmo de um fato bom, nós nunca mais somos os mesmos. Você não vai ser mais o mesmo depois que sair daqui hoje. Então, de quem é a responsabilidade? É nossa. Não adianta reclamar, não adianta ficar sentado sobre a pedra, olhar para o passado e ficar fraco, olhar para trás e ficar se culpando. Não adianta mais. O que hoje o Senhor quer é que você pare de reclamar e comece a clamar por Ele, dizendo: Jesus, me ajuda a mudar esta história e esta área da minha vida. Eu quero. Eu preciso ser restaurado, eu preciso construir novos muros, eu preciso construir um novo alicerce. Eu quero, porque eu não quero mais continuar assim. Toda dor gera mudanças. Então não adianta preservar a aparência da casa, daquilo que é externo. É preciso mudanças internas que destruam os materiais ruins que podem ter sido colocados dentro de você, fazendo com que você tenha uma imagem negativa de si, culpa, crenças limitantes e valores que não te deixam avançar e reconstruir. Normalmente, quando passamos por um processo de dor, quando passamos por uma situação adversa, quando olhamos para uma área da nossa vida e ela não vai bem, nós sempre procuramos culpados e responsáveis, ou nos culpamos ou culpamos alguém. Eu quero dizer para você que, independente de quem seja a responsabilidade, continuar assim ou não, a escolha é sua. A palavra é liberada, o Espírito Santo fala, o culto acontece, mas a escolha continua sendo sua. A caneta que escreve a história da tua vida precisa estar na tua mão. A enxurrada e a inundação não avisa quando vem, mas o lixo que é deixado é um elemento que está ali há mais tempo. E este lixo é o que afeta. Há muitos anos atrás, eu já cheguei até a dizer isso uma vez em uma das mensagens. Eu vi que havia ocorrido uma enchente muito grande, me parece que em Minas Gerais, há uns 2, 3 anos atrás. E uma cena que me chocou bastante é que no lugar que havia ocorrido um alagamento muito grande, haviam muitas garrafas PETs boiando. O fundo de uma casa alagada estava cheio de garrafas PET. E o Espírito Santo dizia no meu coração: isto é o que acontece quando vocês não eliminam os lixos que deveriam eliminar. Ele fica guardado, mas quando vem a situação adversa, ele sobe, aparece. O que você tem guardado aí? É material de boa qualidade? É ouro? É madeira? É palha? É prata? O que você tem guardado aí na tua construção? É algo de valor? Ou é algo que você já devia ter jogado fora? Falta de fé, incredulidade. O Senhor hoje quer fazer uma reconstrução em nós. Aleluia. Momentos difíceis serão inevitáveis, mas aquele que construiu a sua casa na rocha, que é Cristo, conseguirá permanecer de pé, porque a sua estrutura está bem fundamentada. Dessa maneira, diz a palavra de Deus em Salmos 32:6, dessa maneira,
Todos os que têm fé, orem ou clamem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Aleluia, aleluia. A água pode subir, o vento pode soprar, o seu barquinho pode estar balançando de um lado para o outro, o fogo pode estar queimando, as situações adversas também, mas eu quero te dizer, Jesus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que se Ele estiver no controle das nossas vidas, se Ele for a rocha e a pedra que nos sustenta, a nossa vida não será abalada. Ainda que coisas você perca, ainda que você viva situações que muitas vezes você não esperou passar, eu quero te dizer, o Senhor tem o poder de refazer algo na sua vida que você tem como perdido. E Ele não refaz do velho, Ele faz do novo. A palavra de Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Isaías 28:16 diz: por isso declara o Eterno, eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro, e nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Se coloque de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, crer em Deus é mais do que acreditar na existência dele. Crer em Deus é mais do que saber que Ele é o Criador de todas as coisas, saber que Ele é um ser supremo. Crer em Deus é mais do que saber que existem histórias bíblicas disponíveis para nós. Crer em Deus é no momento da luta e da adversidade, saber aonde você está alicerçado e firmado. Diante de tantos desafios que nós temos enfrentado, diante de tantos desafios que eu tenho enfrentado nos 2 últimos anos, se eu não tivesse o fundamento que é a palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje. Mas se existe uma coisa que eu tenho certeza, é onde eu tenho colocado a minha fé e a minha confiança. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a enxurrada, a chuva, não tenho controle sobre isso. Como pode vir o sol ardendo, não tenho controle sobre isso. Isso pode ser enfermidade, isso pode ser perda financeira, isso pode ser traição, isso pode ser decepção, isso pode ser tanta coisa. Sobre isso você não tem o controle, como eu não tenho. Nós nem conseguimos controlar os nossos próprios impulsos. Não conseguimos às vezes nem controlar a nossa reação diante da ação de alguém. Se não temos controle sobre nós, imagina sobre o outro, sobre a natureza. Mas uma coisa eu aprendi e coloco em prática na minha vida todos os dias. Aquilo que fazem comigo, não tenho controle. Mas o que eu faço com isso, eu controlo. E sabe qual é a forma que eu tenho de controlar? Sempre dizer para mim mesma: eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço, ou sinto, ou desejo. Porque existe o poder dEle que opera na minha vida. Nada mais me surpreende. Às vezes as pessoas dizem assim: ai pastor, eu fiquei com medo de falar, ou funcionário, fiquei com medo, não sabia qual seria a sua reação. E eu digo: a minha reação é essa, está tudo certo, está tudo bem. Antes que isso acontecesse, Ele já sabia, e eu prefiro continuar confiando nele. Então nada mais me surpreende. Onde está construída a sua vida? Onde estão construídos os seus princípios e valores? Onde estão construídos os seus alicerces, aquilo que sustenta a tua casa, a tua família, o teu relacionamento? Onde está construído o teu negócio, a tua empresa? Onde está construído o teu relacionamento conjugal, a tua família? Onde está construída? Hoje é noite de concerto. Hoje é noite de nós pedirmos para que o Espírito Santo, o Senhor, venha assumir o lugar que é dele nas nossas vidas, no nosso ministério, no nosso relacionamento com Deus. Hoje é noite do Senhor assumir o senhorio da sua vida.